Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. E aí, irmãos, a palavra do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós pedimos, Senhor, a Tua graça sobre nossas vidas nessa manhã. Que o Senhor nos ajude, Deus, a extrair o mel da Tua palavra, nos ajude a meditar, nos ajude a considerar os Teus feitos, Pai, a Tua sabedoria poderosa, Deus, salvífica. Nos ajuda, Senhor, a não nos distrairmos com as preocupações da vida. Nos ajuda a não cair na ironia fatal de meditar sobre a vaidade e ser dominado pela vaidade desse mundo. Enquanto a gente ouve a Tua palavra, nosso coração é escravizado pelas preocupações desse mundo, Deus. Que não seja assim, Deus. Que nos proteja da das nossas distrações, da nossa vaidade, Pai. Deus, envolve o nosso coração com a Tua graça, aumenta a nossa fé, quebranta o coração endurecido, traz consolo, aquele coração desanimado, Deus, que se afastou de Ti, ou que está tentando se afastar, Senhor. Pai, que o Senhor desperte, Pai, a nossa alma nessa manhã, que possamos Te ver, Senhor, e ver as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Amém. Irmãos, a gente tem meditado aqui e parece um pouco repetitivo, né? Um livro inteiro tratando da vaidade. Na verdade, a gente sempre está falando a mesma coisa, que vai ser assim até o final. Mas tentando se aprofundar naquilo que é, na verdade, nossa maior dúvida, né? Nosso maior interesse. Porque, de um modo muito sábio, o Salomão está falando da nossa vida inteira. Ele está falando da vida toda, em 12 capítulos. E um livro pequeno do Antigo Testamento, tem muitos outros livros bem maiores do que esses. E, ironicamente, Salomão está falando da vida toda. Ele está falando da vida inteira. E ele consegue resumir a vida humana em poucas palavras. Vaidade de vaidade. A vida debaixo do sol é correr atrás do vento. Tudo é um sopro, tudo é um vapor. Então, mas ao mesmo tempo, ele está falando aqui de trabalho, ele está falando de casamento, de família, de entretenimento. Ele está falando de plantação, ele está falando de terra, do sol, do mar, das estrelas. Ele está falando de toda a criação. E ele poderia fazer uma reflexão gigantesca sobre cada parte da criação, que ele inclusive tinha capacidade para isso. Mas ele diz, mas é tudo vaidade, tudo passa, tudo se esvai, tudo escorre pelas mãos. Qual é o objetivo dele? Fazer com que a gente olhe para algo que é diferente desse mundo. Tá? Nosso texto, ele tem uma divisão. Tá? Os versos 1 a 8, ele vai apresentar uma lista de todos os prazeres que ele experimentou, certo? Aquilo que ele provou experimentalmente. E dos versos 9 a 11, é o final do nosso texto, ele vai fazer uma reflexão pessoal sobre aquilo que ele aprendeu com a sua experiência. Tá? Vamos ler de novo, por favor, os versos 1 a 2. 1 e 2. Disse comigo mesmo, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura. E da alegria, de que serve? Então, ele está falando aqui do prazer. Está colocando o prazer como algo que ele provou intensamente. Tá? Então, Salomão, muito antes do movimento filosófico da escola, existe uma escola
filosófica chamada hedonismo, né? Os hedonistas, eles eram aqueles que buscavam o prazer, a vida gira em torno do prazer. Na verdade, é uma linha dentro de uma escola, né? A ideia de que tudo na vida é você tentar ser o máximo de felicidade que você puder encontrar. Porque se não for assim, a vida não importa. Então, o que a gente tem que buscar é comer, beber, se entreter. Esse é o sentido da vida, tá? Hoje, a nossa geração, especialmente no Ocidente, a gente já há alguns anos segue essa linha, né? Essa linha de que o que importa na vida é o prazer. É você conseguir sentir prazer, né? Tudo aquilo que impede o seu prazer físico, experimental, é seu inimigo. Então, o trabalho é inimigo, né? Certas pessoas que você não tem prazer de conversar são suas inimigas. Tudo serve para interromper a sua alegria. Então, o máximo que você puder fazer para evitar, você faz. Então, isso é uma linha, uma visão mundana, materialista, egoísta, que leva à destruição. Tá? Uma das palavras mais enfatizadas aqui por Salomão no nosso texto é a palavra eu. Tá? A palavra eu aqui é repetida em cada versículo da passagem. O escritor está falando da própria vida dele, certo? É inevitável, ele precisa se referir a si mesmo de vez em quando, mas será que precisa fazer o tempo todo eu? Por que eu o tempo todo? Porque essa busca pelo prazer, ela é egoísta. Ela é egoísta. Então, a gente vive isso hoje, gente. Na verdade, a gente vive isso. A gente vê as postagens, as frases de efeito. Tudo sou eu, tudo diz respeito a mim. Tudo é o meu sofrimento, tudo é as minhas lutas, tudo são as minhas vitórias, tudo é a minha conquista. E a gente faz, até quando a gente fala dos outros, é em busca de um alívio momentâneo pessoal. Então, isso é a busca pelo prazer, ela é egocêntrica. Ela é egocêntrica, você deve fugir disso. Certo? Então, Salomão, ele se transformou num hedonista, né? Alguém que lutava pelo seu prazer. Isso é interessante porque isso era resultado do pecado. Salomão tinha se desviado de Deus, ele tinha perdido o foco do Senhor. E ele se tornou um hedonista mundano. Eu sei que vocês conhecem o pastor John Piper. Quem já leu algum livro dele, viu as suas pregações, ele é muito conhecido, você deveria conhecer. O pastor John Piper, ele, há muitos anos já, ele tem escrito a respeito do que ele chama de hedonismo cristão. Ele fala que a nossa busca nesse mundo é por alegria, mas é alegria em Deus. E aí ele tem uma frase, né, muito conhecida, que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Então a nossa busca cristã, a nossa luta cristã é pela plena satisfação em Deus. É buscar estar satisfeito em Deus o tempo todo, contente, absolutamente feliz em Deus. Isso é o que ele chama de hedonismo cristão. Então, a gente deve ser hedonista, mas o nosso hedonismo ele deve estar fundamentado na pessoa de Deus, no ser de Deus, na essência de Deus. Ele é a nossa satisfação. E realmente, a Bíblia ensina isso para a gente o tempo todo. Você vê os salmistas eles estão insatisfeitos com esse mundo o tempo todo. Porque esse mundo, na verdade, é dor. Esse mundo é aflição. Esse mundo é sofrimento. Esse mundo é angústia. Isso é o que esse mundo é. A gente tem prazeres momentâneos, conquistas rápidas, temporárias, mas a essência desse mundo é a quebra dessas coisas, a perda dessas coisas. Tudo aquilo que a gente conquista com prazer se destrói, se esvai, escorre pelas mãos. É correr atrás do vento, como ele vai falar depois. Então, Salomão ele virou aí talvez o primeiro grande hedonista da história desse mundo. Ironicamente, essa foi a principal razão das suas frustrações. Ele estava decepcionado, angustiado, exatamente porque ele estava vivendo para si mesmo. Ele estava tentando completar a sua alegria nesse mundo. Então, de hedonista, ele se tornou um pessimista. Ele virou uma pessoa frustrada, decepcionada, amargurada, mal amada, porque ele se decepcionava com esse mundo o tempo todo. Então, quando ele chegava lá, finalmente dizia: agora eu achei o meu propósito. Agora eu consegui o que eu queria. Então, mais uma vez, ele se decepcionava,
porque isso é a vida. Salomão fez isso. Ele tentou aproveitar tudo na sua vida ao máximo, mas acabou de mãos vazias. Essa é a história de quem? É a história de todos nós. Todo mundo aqui, o mundo inteiro. Essa é a nossa história até que a gente encontre Cristo Jesus e se satisfaça nele. Tá? Então essa é a ilusão do ser humano comum. Supor que a felicidade é fruto da circunstância. Que você vai encontrar a felicidade naquilo que você constrói. Então, se o ser humano fica desapontado com o caminho, ele vai procurar outro caminho. E às vezes a gente procura o contraste. Eu tentei ser correto a vida toda, mas ser bonzinho sempre me trouxe decepção. Agora eu vou virar uma pessoa ruim. Aí você vira uma pessoa desonesta, porque enquanto você era honesto no seu trabalho, você só se dava mal. Então eu vou começar a quebrar as regras para poder me dar bem. Então você experimenta tudo, até o contraste, até aquilo que é absolutamente contrário. Então nós somos uma vítima iludida, que não sabe que carrega o mal no próprio peito. A gente carrega a maldade no próprio coração. E a gente está sempre longe do nosso objetivo. A gente deseja uma coisa, mas o que a gente realmente precisa é outra coisa. É outra coisa. Verso 3, irmãos, por favor. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. Entregar-me à loucura, até ver que o melhor seria que fizessem os filhos, o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Aí o próximo prazer que Salomão menciona aqui, muito específico, é o álcool. Né? Ele vai para o álcool. O pregador, Salomão, ele usa uma linguagem que parece que ele abusa do álcool, né? Ele se entrega ao alcoolismo. Ele fala, resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Só que depois ele diz, regendo-me pela sabedoria. E parece que ele não se entregou absolutamente ao álcool. Ele só tentava tornar o álcool um símbolo da alegria dele. Né? Ele bebia ali com os amigos e tal. Porque ele estava tentando se reger pela... É mais ou menos aquele povo, aqueles amigos que se reúnem para tomar um vinho e ficar falando das coisas desse mundo, né, e tal. Uma alegria, né? Uma alegria momentânea. Então Salomão... Só que é interessante porque ele transforma o álcool aqui num símbolo de busca por felicidade. O Salomão ele registra aqui essa outra experiência dele para descobrir o objetivo da sua busca. Onde é que eu vou encontrar a minha alegria? A sabedoria diz, não está em você. E a sabedoria diz, não está em mim. E o álcool diz, não está em mim. E o entretenimento diz, não está em mim. Então nada nesse mundo pode trazer prazer para a gente. Nem aquilo que é experimental, nem aquilo que é intelectual, nenhum conhecimento, o mais grosseiro ou mais refinado, nada preenche o nosso coração. Tá? Deixa eu enfatizar um pouquinho mais essa questão do vinho, né, do álcool. Porque o que Salomão usa tão especificamente, um exemplo tão específico aqui? O vinho na Bíblia ele é símbolo tanto de destruição quanto de alegria. O vinho é símbolo da aliança de Deus. Inclusive a gente bebe vinho na ceia do Senhor, como símbolo da nova aliança. E ele é símbolo também de destruição, de desilusão, de domínio da natureza sobre o coração humano. Só que o vinho ele carrega esse princípio em si como símbolo, na verdade, que trata a respeito de toda a natureza. A criação toda é assim. É uma ilusão a gente dizer que o vinho é pecaminoso, né? Porque, na verdade, a criação toda é assim. O que o vinho faz com o nosso corpo, o dinheiro pode fazer, o sexo pode fazer, o trabalho pode fazer, a comida pode fazer, as pessoas podem fazer. Você pode ficar embriagado das coisas desse mundo. Na verdade, o vinho simboliza toda a criação. Ele domina a nossa vida. Se a gente não for limite, se a gente não for sábio, é isso que o vinho representa. Mas quando eu sou dominado por Deus, então eu domino o vinho, e eu domino a criação, e eu domino o meu dinheiro, e eu domino a minha casa, e eu domino os meus bens, e eu domino o meu trabalho. Eu não sou dominado por essas coisas. Então o apóstolo Paulo, por exemplo, diz, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução,
mas enchei-vos do Espírito Santo. Então você deve ser dominado por Deus, Ele deve dominar você completamente, o seu ser, a sua alma, para que você jamais seja dominado por qualquer coisa desse mundo, que o mundo não domine a sua vida. O que é, irmãos, o vinho dominar o corpo? O que significa a comida dominar você? A glutonaria. O que significa o dinheiro dominar você? A avareza. Isso é idolatria. A criação, ela domina você, ela tem você nas rédeas. Isso é idolatria. A criação se tornou o seu Deus. E é interessante porque a embriaguez, ela representa isso. Você fica fora de si, você não fala o que você quer, você não pensa o que você quer, você não faz o que você quer, você faz o que a criação manda você fazer. Quando você está dominado por ela, isso é idolatria. Você se torna um adorador das coisas desse mundo. E Salomão provou isso. E ele disse, não faz sentido. Não tem sentido. Por favor, os versos 4 a 9. Vamos ler os versos 4 a 9. Empreendi grandes obras. Edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Preservou também comigo a minha sabedoria. Então, Salomão, irmãos, ele demonstra aqui que é alcançado o que poucas pessoas alcançaram na história da humanidade. Ele conquistou todo o mundo. Ele foi o bilionário da sua época. Ele conquistou todos os prazeres. Ele demonstra aqui um controle inacreditável, né, sobre a natureza, sobre a criatividade. Ele faz coisas, ele edifica coisas, ele produz coisas. E ele faz isso por puro prazer, por estar em busca de sentido. Tem um famoso aí, que ele virou humorista, né? Ele veio lá no Nordeste, ele virou humorista e contando piada, ficou muito famoso. Né? O pessoal acha ele muito engraçado e ele começou a dar sinais de muita angústia, muita tristeza. E ele começou a fazer outras coisas. Aí ele virou cantor, ele começou a lutar boxe, ele começou a criar um monte de empresa e fazer um monte de coisa, se envolver com um monte de coisa. Tudo que ele pode fazer para tentar encontrar alguma coisa, algum sentido. Salomão fez isso. O tamanho das conquistas de Salomão, irmãos, ele é indicado pelo plural aqui. Ele fala casas e vinhas e jardins e parques e árvores e açude. Então ele traz uma imagem aqui, a ideia parece uma espécie de jardim do Éden, né? Ele tentou construir um paraíso na terra. Ele tentou fazer da sua casa um reino de anjos, um jardim do Éden. Tá? Tem um autor que diz assim, ele cria um pequeno mundo dentro do mundo, harmonioso, exótico, um jardim do Éden secular, cheio de prazeres civilizados e incivilizados, com frutos proibidos. Né? Então ele faz tudo e coloca ali ao alcance dele, dentro do quintal dele. Isso era o palácio de Salomão, um paraíso na terra. Todo mundo tenta fazer isso, desde o início da história, da queda humana, desde que a gente foi expulso do jardim. Essa é uma tentativa não só frustrante, é uma tentativa diabólica de construir o paraíso na terra. Isso é tão intenso no coração humano que isso é uma espécie de ideologia, né? E virou política. Você tentar construir um paraíso na terra. Isso é diabólico, isso é satânico. Salomão tentou fazer o céu na terra de uma maneira que Deus não havia ordenado. Ele possuía tantos animais, ele possuía chefes de cozinha. Primeiro Reis, capítulo 4, diz que os chefes de cozinha de Salomão preparavam todos os dias
10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros, fora os veados, as gazelas, os corços e as aves cevadas, todos os dias. Ele fala do sexo, né? Sexo é um prazer mais comum, mas poucas pessoas desfrutaram como Salomão desfrutou. Ele fala de muitas concubinas. 1 Reis, capítulo 11, diz que Salomão teve 700 mulheres e princesas e 300 concubinas. Ele teve 1000 mulheres. Vida estranha, irmão. É de alguém que busca exageradamente alegria. Como areia movediça. Ele está tentando. Sabe, a gente às vezes fica muito chateado, escandalizado demais e com raiva da imoralidade desse mundo. E a gente tem que ficar chateado. E é o pecado, e a gente tem também. Mas além de raiva e indignação, a gente tem que ter também um sentimento de dó, de pena, porque é como alguém tentando construir uma casa na areia movediça, é como alguém tentando se salvar da areia movediça e tenta e não consegue até afundar. Salomão estava desesperado. E ele juntava, e ele acumulava, e isso aqui não funcionava, ele tentava outra coisa e não conseguia. Ele estava descrevendo aqui, com a própria vida dele, uma tentativa de alguém buscando salvação. Ele está tentando se salvar. Ele quer que a alegria salve ele, que o utilitarismo salve ele, que o materialismo salve ele. Isso é um propósito pequeno demais. Isso é muito pequeno. Como C.S. Lewis disse, né? Deus, a gente tenta juntar coisas tão grandes nesse mundo e acumular tanta coisa e buscar tantas coisas. E isso é muito pequeno. O que Deus tem para nós é infinitamente maior do que isso. Não pode ser encontrado nesse mundo. Propósito muito pequeno. Que ironia, irmãos. Porque é um propósito tão pequeno, ter o rosto voltado para o céu e o espírito rastejando na terra, comendo poeira, como uma serpente. Porque esse foi Salomão. E esse é o ser humano, longe de Deus. A gente olha para o céu buscando redenção, rastejando pela terra, como uma víbora. É isso que nós somos, longe de Deus. Isso é uma ironia da vida humana. A maior ironia de todas e a mais fatal. Porque toda essa tentativa de Salomão e de todo pecador é uma tentativa de buscar a salvação. Sem o céu. Uma tentativa de alcançar o céu sem o céu. Uma tentativa de tocar em Deus sem Deus. Isso é o que a gente faz. É o nosso coração, a semente da divindade, né? Nosso coração clamando por Deus, sem desejá-lo verdadeiramente. Tentando encontrar Ele nas coisas desse mundo. Então, o desejo desenfreado é a fonte dessa vaidade. E não só da vaidade, mas da irritação dele, da coceira dele, da dor dele. Ele não negava para a vida dele nada do que ele via. Para onde ele olhava, ele tomava e dizia, agora eu vou usar isso aqui para ver se funciona. Davi era o pai de Salomão, ele disse, desvia os meus olhos de contemplar a vaidade. Salomão não escutou o conselho do seu pai. Então a voz da sabedoria adverte a gente a não lançar os olhos sobre esse mundo. No Salmo 131, o pai de Salomão ensinou Salomão a não fazer isso. Ele disse que não tinha os olhos altivos, que olha para tudo e busca tudo desse mundo. Eu não busco coisas grandes demais para mim. Salomão não escutou seu pai. Salomão não ouviu o pai. É no mundo espiritual, irmãos, que a gente recebe as coisas na verdadeira cor, aquilo que faz sentido. O império do mundo inteiro não passa de uma migalha a ser jogada ao cachorro, disse Martinho Lutero. Vejam os versos 9 a 11, por favor.
Engrandeci-me e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Preservou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. Eis que tudo era vaidade correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, sempre que Salomão via alguma coisa, ele desejava e ele ia lá e pegava, tá? Sempre que ele era tentado a se entregar a um prazer carnal, ele ia lá e fazia. Eu estou com desejo de fazer isso, eu vou lá e ele vai e faz. Então, não existia nada que ele não pudesse comprar, que ele não pudesse pagar. Ele ia lá e usava. Tem um autor que resume assim: como Salomão, a gente tem muitas oportunidades de se entregar a muitos desejos pecaminosos e egoístas. O fato é que talvez Salomão nos invejaria. Porque, em termos gerais, a gente vive em casas melhores do que ele viveu. Sabia disso? Com móveis melhores, com controle maior sobre o clima. A gente come comidas melhores do que Salomão comeu. Quando a gente vai ao supermercado, a gente tem uma variedade de coisas que ele ainda não tinha. A gente ouve uma variedade de músicas que ainda não existia. E sobre o sexo, a internet oferece o sexo mais rápido. Tudo indica, então, irmãos, a gente está vivendo nos tempos ímpios que Paulo descreveu a Timóteo, que esse mundo seria mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Tudo está ao nosso alcance. Nada é indisponível. Nada. Isso é um paradoxo, né? É o paradoxo do progresso. Quanto mais a gente conquista, mais a gente avança, mais agoniado a gente fica. Mais frustrado a gente fica. A vida melhora e a gente se sente pior. Que coisa terrível. Que sentimento de impotência. Sensação horrível, né? De você ficar tentando fazer parar aquilo e você não sente. Sabe aquele sonho que você está brigando e você não tem força para bater na outra pessoa? É uma agonia terrível, né? De impotência. Isso é o que a gente faz, irmãos, nesse mundo. Mas e aí? O que é que acontece agora? Salomão provou de tudo isso. E agora? Quando você tem mais do que você precisa, você tem mais do que você desejava, mais do que você imaginava, e você continua insatisfeito. E agora, José? O que é que você pode fazer? Essa é a grande pergunta que ele está ensinando para a gente. Essa insatisfação, então, deve jogar você para Deus, empurrar você para Ele. Essa insatisfação, ela deve fazer com que você olhe de forma realista para esse mundo debaixo do sol e diga, então isso é tudo, e busque o mundo acima dele. Além disso aqui. Interessante, John Piper falou sobre a plena satisfação em Deus. Boa parte da teologia dele, ele se baseou em C.S. Lewis. Lewis, ele escreveu assim, a maioria das pessoas, se realmente tivesse aprendido a olhar os seus próprios corações, saberiam que aquilo que elas desejam ardentemente é algo que não pode ser encontrado nesse mundo. Existe todo tipo de coisa nesse mundo que prometem dar para você, mas elas nunca conseguem cumprir a sua promessa. Então, os desejos que surgem dentro de nós, quando a gente está apaixonado pela primeira vez, quando a gente pensa num país que a gente quer conhecer, ou um lugar que a gente quer conhecer pela primeira vez, ou quando a gente se dedica pela primeira vez a um assunto que a gente quer entender, nenhuma viagem, nenhum casamento, nenhum estudo consegue satisfazer a gente. Vislumbramos algo naquele primeiro momento de desejo que simplesmente se dissipa logo depois. Isso é esse mundo aqui. Essa é uma das principais razões por que Eclesiastes está na Bíblia. Porque Salomão, Deus mandou escrever Eclesiastes. Ele está aqui tentando convencer a gente a não amar o mundo, ou não viver para
em função dos prazeres dessa vida. Esse é o erro fundamental da vida humana. Então essa mensagem, ela não busca desencorajar a gente, deprimir a gente. Salomão está tentando fazer a gente ir ao Senhor. Porque esse mundo não é tudo. Existe algo mais. Há um Deus no céu que enviou seu Filho para morar no nosso coração, preencher o buraco infinito do nosso coração. Esse Filho, Jesus, ele resistiu aos prazeres dessa vida. Ele não caiu em tentação. Ele se desprendeu desse mundo e ele levou a nossa vaidade para o túmulo. Então não confunda o brilho desse mundo, a glória desse mundo, como se fosse uma felicidade verdadeira. Porque esse brilho se apaga. Deus quer que você se alegre no seu trabalho. Ele quer que você desfrute das bênçãos que Ele dá para você, terrena, material, experimental, física. Mas a melhor bênção não está aqui. A terra não deve ser a fonte da sua alegria. A terra é uma cisterna rota, rachada. A melhor coisa que você vai encontrar não está aqui. Nada da terra pode ser o seu descanso. Nosso descanso é construído sobre promessas imutáveis, sobre uma realidade eterna. A verdadeira alegria está em Deus e no seu Filho amado. Então, quando a gente se volta para Deus, a gente pede, irmãos, que Ele nos salve em nome de Jesus. A gente, então, desfruta de algo extraordinário. Os mesmos prazeres que a gente tinha antes, no passado, que não satisfizeram o nosso coração, esses mesmos prazeres, eles agora fazem sentido para a gente. Quando você está em Cristo, então você consegue desfrutar de maneira legítima das coisas que Ele te dá. Não do pecado, porque o pecado é a perda do prazer, mas aquilo que Ele dá para você de bom grado, seja comida, seja o trabalho, seja o sexo, as amizades, uma televisão, um computador, um celular. Em Deus, você pode desfrutar disso legitimamente, sem ser dominado por essas coisas. Seja o vinho, mas há um prazer sagrado e legítimo acima delas. Esse é o verdadeiro hedonismo. Isso é o que Deus deseja para nós. Um outro teólogo também, foram dois, que ajudou Piper a desenvolver a sua teologia da satisfação em Deus, foi Jonathan Edwards. Mais até do que Milton. Edwards foi o teólogo da alegria, né? Ele falava que a glória de Deus é o nosso prazer. Nós somos criados para a glória dele. E ele diz assim: Deus é o bem supremo da criatura. A satisfação dele é a única felicidade com a qual nossas almas podem estar satisfeitas. Ir para o céu plenamente para desfrutar de Deus é infinitamente melhor do que as acomodações mais agradáveis nessa terra. Pais e mães, maridos e esposas, filhos, companhia de amigos terrenos, são apenas sombras, mas a alegria de Deus é a substância. Estes são apenas raios dispersos, mas Deus é o sol. Estas são apenas riachos, mas Deus é a fonte. Esse mundo são apenas gotas, mas Deus é o oceano. Eu quero terminar lendo o testemunho, muito rápido, muito breve, um parágrafo, de uma senhora muito pobre, mas uma cristã. O testemunho ficou registrado, mas o nome dela foi esquecido. Mas Deus lembra quem ela é. No século XVIII, uma mulher muito pobrezinha, mas que se converteu ao Senhor. Ela disse assim, eu termino com esse texto: não me lembro de ter vivido tempos mais felizes na minha alma do que quando estive trabalhando com nada diante de mim, além de uma vela, um tecido branco, e ouvindo nada além da minha própria respiração, com Deus na minha alma e o céu nos meus olhos. Eu regozijo por ser exatamente o que eu sou, uma criatura capaz de amar a Deus e que, assim como Deus vive, não tem outra opção senão ser feliz. Eu me levanto e passo um tempo olhando pela janela.
Contemplo a lua e as estrelas, a obra das mãos de Deus, e penso na grandeza do universo. Então me sento e imagino que sou um dos seres mais felizes nesse mundo. E assim nós sejamos, irmão, as pessoas mais felizes da terra, porque encontraram a fonte de toda alegria, o Senhor. Deus nos abençoe. Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar e cantar ao Senhor com alegria, porque Ele é a nossa alegria. Oremos. Deus maravilhoso, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que a Tua palavra domine o nosso coração. Que o Teu amor nos constranja, Pai, para que possamos viver no Senhor, com plena satisfação em Deus, Pai. Possamos descobrir a verdade da felicidade eterna no Senhor. Que o Senhor domine nossas almas, Pai, para que vivamos contentes nesse mundo tão frustrante, de tantas decepções, de tanta angústia, tantos vazios, mas em Ti encontramos paz e alegria, e satisfação, e contentamento, e sentido. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Não habitas em tenda, em tempos feitos por mão. Além respeito, princípio e fim, acima das religiões, não há nada no céu, da terra ou do mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável. Senhor, tu és como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável. Senhor, tu és, minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, em tempos feitos por nós. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões, não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável. Senhor, tu és, a nós ressoa como um trovão, e a nuvens são os teus pés, incomparável. Senhor, tu és, minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Bem, oremos, irmãos. Senhor, obrigado, Deus, por essa manhã, por esse culto. Possamos levar em nossos corações essas verdades eternas, Deus, de que toda a nossa alegria está no Senhor. O Senhor abençoe cada um aqui presente, que tenhamos sido evangelizados pela Tua palavra e sejamos transformados por ela, Senhor. Cada homem, cada mulher, cada criança, cada oficial dessa igreja. Que a nossa igreja, então, prospere, Deus, em santidade, em conhecimento, em justiça e retidão. E o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Que a Tua glória é a nossa alegria. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Receba a bênção, irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.
a Deus Supremo, benfeitor, anjos e homens, Senhor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dá. Amém. Irmãos, vamos em paz, tomar um cafezinho aqui, 15 minutos. A gente vai ter escola bíblica.